Uma situação que aperta demais o nosso coração, 12h40. Presta atenção, gente, porque um psicólogo, ele está sendo investigado por ter supostamente abusado de uma criança de apenas 5 anos que tem autismo. Isso aconteceu, inclusive, durante uma sessão de terapia. Lucas Piccolo é quem chega agora ao vivo, ele está em frente à delegacia de Araçatuba. Este homem, este profissional, se é que a gente pode chamar ele assim, Lucas, já chegou a ser ouvido, mas não foi preso. Explica pra gente exatamente o que aconteceu. Exatamente, Rodolfo. Nós confirmamos a informação agora há pouco de que esse profissional, esse psicólogo aqui de Araçatuba, ele foi ouvido, já foi liberado, mas segue sendo investigado. Então, o suspeito de abusar, de cometer um crime sexual contra um menino de apenas 5 anos de idade que tem o TEA, o transtorno do espectro autista aqui em Araçatuba. Esse caso teria acontecido no dia 6 de janeiro. E foi a mãe desse menino que fez a denúncia, então, para a Polícia Civil recentemente. Inclusive, nesse final de semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na clínica onde esse profissional trabalhava, esse psicólogo, trabalhava, e também na casa onde ele mora aqui em Araçatuba. Foram apreendidos um celular, um aparelho celular, um notebook e também 2 listas de possíveis pacientes aí, principalmente pacientes com o TEA, o transtorno do espectro autista, e que esse psicólogo ali poderia atender muito em breve, A prefeitura que repassava esses pacientes, lembrando que a prefeitura tinha um convênio com esse psicólogo e esse psicólogo então atendia esses pacientes. Depois de todo esse caso vir à tona, a prefeitura inclusive já anunciou a suspensão desse contrato, desse convênio com o psicólogo. E depois dessa apreensão, então, ele foi ouvido, agora o caso segue sendo investigado. Segundo a denúncia da mãe, então, no dia 6 de janeiro, ela, de praxe, foi até a consulta junto com o filho, os 3 participaram ali da sessão de terapia. Mas, segundo ela, nos minutos finais, o psicólogo teria dito para que ela se retirasse um pouco da sala, para que os últimos minutos da consulta fossem apenas entre ele, o psicólogo, e esse menino de apenas 5 anos de idade. A mãe obedeceu, não viu problema nenhum, saiu da sala. E ali no momento desses minutos finais entre só as 2 partes, o psicólogo e também a criança, nada foi encontrado, evidenciado aí pela mãe. Só que chegando em casa, ela percebeu um comportamento muito estranho, muito diferente do filho, questionou o filho, e aí esse menino de 5 anos de idade, chega a embrulhar o estômago, Ele teria dito, então, à mãe que nesses minutos finais ali da sessão de terapia, o psicólogo teria dado beijos na boca dele e também passado ali o órgão genital na barriga desse menino de apenas 5 anos de idade. E aí, claro, gerou toda essa revolta para os pais, inclusive os pais gravaram áudios, em que o filho relatava, esses fatos ocorridos ali durante a sessão, e agora esses áudios, da criança podem servir aí como uma das evidências, nesse processo de investigação. Tudo isso segue sendo investigado. A prefeitura, então, em nota, informou que já suspendeu esse contrato, e esse convênio que estava vigente com esse psicólogo, e diz também que esse serviço não será afetado, porque as crianças que seriam atendidas por esse psicólogo, elas vão ser remanejadas para outros profissionais aqui da rede municipal, então ninguém vai ficar desamparado. A prefeitura ainda informando em nota que assim que as investigações terminarem, a prefeitura então vai anular de fato, definitivamente esse contrato com esse suposto profissional, se é que dá pra gente chamar assim, caso essas acusações se confirmem. Segundo as investigações, ele era o dono dessa clínica, tinha esse convênio com a prefeitura, e diante dessas denúncias, esse convênio foi imediatamente suspenso pela prefeitura. Agora, gente, quando uma família procura um profissional, principalmente para cuidar de uma criança com autismo, ela está buscando ajuda, buscando acolhimento, desenvolvimento, proteção principalmente. É impossível a gente não se colocar, Lucas, no lugar dessa família. Eu vou falar aqui como pai também. Você que é mãe, você que cuida de uma criança que tem coração. Uma criança de 5 anos não tem maldade, gente. Não tem defesa, não tem filtro nenhum. Ela simplesmente confia, da mesma forma que confiou. A polícia agora vai investigar, a justiça vai cumprir o seu papel, e assim que realmente deve ser. Aqui, Lucas, eu, toda a nossa equipe, ninguém está aqui para condenar ninguém antes da hora. Mas existe uma coisa que não é interpretação. Criança tem limite e adulto precisa ter responsabilidade. Quem trabalha com criança precisa entender que confiança não é intimidade e carinho não é invasão.
Autoridade não é liberdade para ultrapassar barreiras, como supostamente aconteceu nesse caso. Precisa ser realmente esclarecido, a gente vai continuar acompanhando. A polícia também vai fazer um papel fundamental para que injustiças não sejam cometidas. Porque quando a gente falha em proteger uma criança, a gente falha também como sociedade. Até porque criança não tem que entender o adulto. É o contrário. É o adulto que precisa se comportar à altura da criança. Esse caso precisa servir de alerta para todo mundo, para os pais, mamães, titios, ou seja, todo mundo que cuida de uma criança. Converse com os filhos, observem mudanças de comportamento, perguntem, gente, acompanhem de pertinho, tá? E que essa investigação esclareça tudo, porque quando o assunto é criança, a prioridade é uma só: proteção sempre, sempre, sempre. Lucas, obrigado pelas suas informações desse caso triste que gerou aí essa revolta em Araçatuba. Tem muitas mamães aí preocupadas com isso.